têm acesso a isso, na verdade, também, né? Eu atualizei aqui, apareceu 34 respostas. Primeira questão aí, deixa eu ver se a gente tem aqui a... Beleza, vou deixar um do lado do outro aqui para vocês verem. Então, primeira questão, 70% acertou. Acho que tá de boa. De repente a gente pode pegar as que menos de 50%, né? Só um detalhe aí, não tá com meus respostas. Ah, não, tá. Esquece. Primeira questão, tá vendo? 70% acertou, letra D. Segunda questão, que é letra B, vermelho, mais ou menos, né? Deixa eu botar aqui, letra... Segunda questão, mais ou menos. 3, E, acho que foi de boa. 4, D, né? Acho que 5, A, também foi de boa. 6, A, foi massa. 7, C, essa foi, a 7 foi um pouco crítica, né? Menos 40% acho que é um bom termômetro. Vocês estão vendo a tela, né? As duas? 8, B, foi massa. 9, E, passou de 40, né? 10, D também. 11, D, essas de 70 foram mais fáceis, né? 12, B também. 13, a 13 foi super fácil, né? C, 85%. 14, A, tá certo? 76%. 15, D, 38. 15 também tá crítica. 16, letra B, 44, né? Mais ou menos. Vou colocar a 16 também. 17 foi C, né? Também tá de boa. 18, D, também mais de 50. 19, B. 19B, mas uma galera botou D, né? Vamos ver essa 19 qual foi. 20, D, massa. 21, D. A galera achou que era A também, né? Vou colocar 21 aqui, talvez, se der tempo. 22, C, massa. 23, C também, essa parece ser fácil. 24, pô, 24 ficou bem confuso, né? 24, letra A. Porra, 24, a maioria errou. 24, a maioria colocou D. E a resposta é A. Agora vou colocar 24 aqui. Começar pela 24, que ela pegou todo mundo. 25, A, beleza? 26, B, beleza também. 28, D. 28, D. Tu pulou, 27 isso aí, essa é 27. 26, 27, 27, C. C, massa, 60%. 28D, beleza. 28D, 60%. 29 E, 52 e 30B, também 50. Bom, eu selecionei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões, mas eu não peguei algumas de 40%. A gente pode começar por essas. Alguém aí que acertou a questão 24, que foi a mais crítica? Quem foi essa minoria aqui que acertou a 24? Acertei a 24. 24, letra A. Sim. Isso. Manda ver aí. Acho que a pegadinha da 24 é o negativo, né? Que quando você está ao quadrado, pode ser negativo o número. Né? Que ele pede a razão de 2x sobre y, né? É isso, né? Isso. Só nessa questão. Então, e aí, se x e y forem ao quadrado, não dá para saber se é positivo ou negativo, né? Isso. Por Aí, exemplo, ó. posso complementar, Jonas? Tudo bem? Por exemplo, você passar um pro lado do outro, né, você vai ver que vai ficar x ao quadrado. No primeiro, x ao cubo sobre y ao cubo é igual a 27 sobre 8, né? E logo de cara, parece que você tem duas soluções, que é x é 3, y é 2,
ou x é menos 3 y menos 2. E aí você não precisa nem trabalhar tipo, pra ver a razão. Só qual é o problema? Na 2, você pode ter x é 3 e y menos 2, você pode ter a combinação entre elas. E aí a razão agora muda, pode ficar menos 6 ou mais 6. E aí você fica perdido com isso. Por isso que só a que é ao cubo responde. Alguém tem alguma dúvida, galera? Ô, Tice, Oi. deixa eu perguntar. Eu acabei fechando o link e agora eu não consigo ver minha pontuação, nem o que eu acertei, nem nada. Você tem aí? Tem como ver aí? Eu tenho que dar uma sondada. Acho que a gente pode abrir aqui uma para a galera ver alguma questão, próxima questão. Deixa eu ver. A 24, alguém tem mais alguma dúvida? Que aí pode passar para a próxima enquanto eu vou procurando aqui sua prova. Fala só um oi aqui no chat para ver seu nome. A 24, alguém tem alguma dúvida? Quem cala consente. Segue então. Vamos por ordem, então. Questão 2. Eu vou abrir aqui a questão 2. Na verdade, se alguém puder abrir aí, porque eu vou Posso abrir? ter que parar de compartilhar a tela. Pronto. Que eu vou procurar aqui as respostas de quem não teve. Parar de compartilhar aqui, aí quem Tá? puder compartilhar aí. Tô gravando também, depois fala lá comigo que eu te mando o vídeo. Galera, deixa eu perguntar rapidinho. Sabe o quanto dá uma nota razoável, assim? Só pra ter noção de quanto eu tirei? Rapaz. E eu acho que essa prova é um pouco mais fácil. Acho que acima de 80% de aceite é uma coisa muito boa, sabe? Até mesmo pra essa prova, eu acho. Talvez um pouco mais, depende do seu nível e tal. Mas pra quem tá começando, eu acho que acima de 70 já tá um número legal. Pessoalmente, minha opinião, né? Deixa eu voltar pra cá, colocar aqui. Aqui são as questões. E a gente quer ver a folha de resposta. Tá bom. Tem que abrir também as respostas anteriores. Show. Qual é a outra questão pra gente dar uma olhada? Ó, questão, vou anotar aqui no chat. São as questões 2, 7, 15, 16, 19, 21 e aqui a gente já fez 24, né? Vou colocar aqui 24, ok. Tem algumas que eu pulei que eram menos de 40% também, a gente pode voltar se der tempo no final. Show. Questão 2 aqui. Tá, a questão é, enquanto o Tati está procurando aí, a questão 2 ela é sobre esse textinho daqui, né? Tipo, um CR rapidão, Critical Reasoning. E ele pergunta qual método o autor utiliza para atacar os autores da charge que se opõem à nova lei de déficit, de redução de déficit. E aí a resposta correta seria a letra B, né? A letra B. E muita gente marcou a letra C. C e E, né? Na verdade tá. A letra D foi cortada mais. Ok. Quem acertou a segunda questão? Quem marcou a letra B? Quer falar como foi? Qual foi a ideia e tal? Ou... Não sei se... Ok. Tá, então, já que tá todo mundo tímido, eu vou adiantar um pouquinho. Tá, pelo menos a minha visão, tá, é o seguinte. Quando o cara fala que sobre a charge e que mesmo que o plano do New Deal de certa forma foi inconstitucional, ele ainda resultou em uma grande repuxada da economia para os Estados Unidos, né? E aí, na questão 2 ele pergunta qual é o método que o cara está utilizando para atacar a ideia, basicamente. A letra A, que foi com cerca de 16 pessoas colocaram a letra A, fala que o cara está atacando o caráter dos seus oponentes, por assim dizer. Aqui durante o texto não existe nada indicando, por exemplo, nenhum ataque de caráter, pelo menos ao meu ver, né? Não tem nada, por exemplo, chamando de mentiroso ou uma coisa do tipo. Então acho que a letra A não faz tanto sentido para essa questão. A letra B, que no caso seria a resposta correta, ele indica que estão fazendo analogia,
o autor está fazendo analogia entre a lei, essa lei de redução de déficit, e alguns programas do New Deal, né? Quando eu falo aqui. A meu ver, isso é correto, mas eu vou explicar no final para passar por tudo. A letra C. A letra C fala que ele está indicando que existe um dilema, tá, no raciocínio dos seus oponentes. Então, o dilema, em teoria, seria: o New Deal ele foi inconstitucional, mas ele resultou em uma certa vantagem para o país. Então, será que tem esse dilema de entre ser inconstitucional e ter uma vantagem? Ao meu ver, apesar de que isso parece fazer sentido, não é o ponto-chave da crítica do autor. O autor está falando que existe sim uma vantagem, tá bom? Mas não é diretamente um dilema que existe entre os raciocínios. Então, por isso que a letra C, na minha opinião, está errada. Se alguém acha que tipo, tem alguma ideia e tal, pode falar também. A letra D... letra D pouca gente marcou, né? Então eu vou pular. Letra E. Letra E, que foi mais 6 pessoas. Falam que... Mostra que o New Deal também chamou cortes indiscriminados na Receita Federal, né? Na Receita Federal, né? Esqueci o nome. No Orçamento Federal, isso. Tá, isso aqui não aparece, tipo, o autor não fala nada para os oponentes, que seria basicamente isso. Não necessariamente o problema da lei tá no corte dela. Tipo, esse não é o problema da lei. É que esse corte ele é justificado, ele é constitucional. Então, basicamente, por isso que a letra E estaria errada. Por mais que os cortes estejam acontecendo, o problema é: o corte é constitucional ou não? Então, por isso que a letra E não seria a resposta. E por o que sobrou, a letra B seria a resposta. Mas por que a letra B é de fato? Você olhar, por exemplo, o que o cara está falando aqui, o autor está falando, é que o programa do New Deal ele foi inconstitucional de fato, achado depois, mas ele resolveu o problema. Então ele está fazendo analogia que essa lei nova agora de redução de déficit pode acabar sendo constitucional? Pode, mas em teoria ela vai resolver o problema. Então é essa a analogia que ele está fazendo. Então é por isso, pelo menos ao meu ver, que a letra B seria a resposta correta. Cadê? Beleza. Tice, tu achou lá o link do pessoal? Eu não achei pelo aquele aplicativo, não. Eu tô indo pelo Google Sheet mesmo. Agora eu descobri uma parada. Vou ver se eu consigo mandar a imagem aqui. Eu descobri que ele já dá as questões mais erradas. Vou mandar no WhatsApp. Show. Que aqui não consegue mandar a imagem, né? Acho que consigo. Ele listou 2, 4, 5, 7, 9, 15, 16, 19, 21, 22, 24 e 25. Só tem algumas além das que a gente marcou. Acho que é melhor então a gente seguir o que foi marcado, né? E depois a gente... Depois da 2 e a 4, a gente não falou 4, né? É só adicionar aí, na verdade. Eu vou colocar no chat. Pode fazer a 4 agora. Eu vou botar no chat. Tá bom. Essa 4. Essa 4 é legalzinha. Tá bom. Você quer seguir? Alguém quer falar ou posso continuar? Deixa eu voltar pra cá. 4. Tá bom. Pode continuar. Qualquer coisa a gente faz intervenção. Beleza. Ok, a 4 ele fala na cidade, basicamente Millentown. Não sei nem se Millentown, não sei se é essa a pronúncia, mas... Uma cidade de 50 mil pessoas, tá? Um cara calculou que para uma família com um salário médio de cerca de 28 mil dólares anuais, poderia comprar uma casa com preço médio de 77 mil. Ou seja, o preço médio de casas dessa cidade é de 77 mil. O salário médio das pessoas é 28 mil por ano. E a cidade tem 50 mil pessoas. Tá? Esse cálculo ele falou que foi feito com base em uns juros de 11,2, tá bom? E assumiu que toda família, as famílias em geral, elas só podem pagar até 25% da sua renda voltada para o pagamento da casa, né? Então, por exemplo, se uma família ganha 28 mil, ela só poderia pagar até 7 mil dólares por ano destinados à casa, tá bom? Isso considerando também os juros, tá? Então não seriam 7 mil para o preço direto, mas enfim. O que ele pergunta ele fala que se existe um erro e apenas um erro de cálculo aqui, ou seja, algum desses números está errado, quais seriam os erros dentro dessas alternativas que fariam com que
pessoas que ainda recebem menos que isso, agora passam a conseguir pagar essa casa, tá bom? E aí vamos lá. A resposta é a letra D, mas vou passar um por um, porque acho que só a letra B eu posso pular, mas enfim. A letra A, 3 pessoas respondem a letra A. Que o total da população é de 45 mil pessoas, vezes 50. Tá? Por que a letra A está errada? Você tem, vamos supor que o cara pegou, por exemplo, o total de dinheiro que toda a cidade gera, que é de 28 mil. Você multiplica por 50 mil, você tem um total. Se em vez de ser 50 mil for 45 mil pessoas, você vai ter menos dinheiro para poder pagar para as casas. Então você vai ter, então esse número, esse preço daqui, a quantidade de pessoas vai aumentar, vai diminuir na verdade. Então você vai, as pessoas que você quer incluir para poder comprar a casa, que seriam abaixo da linha média, cadê? Abaixo da linha média, não vão conseguir pagar de todo jeito. Um outro argumento é que, mesmo que fosse 45 mil, fosse menos pessoas ou mais pessoas, esse número não necessariamente vai impactar, porque o preço médio da casa, em teoria, você vai ter mais casa quanto mais pessoas. Então isso não vai afetar nada. De todo jeito, a letra A não tá interferindo, está mostrando que vai aumentar, que vai diminuir o preço da casa, por assim dizer. Então a letra A está errada por causa disso. Ela ou não ajuda ou atrapalha. A letra B, ele fala que se em vez de a receita média da família fosse, em vez de 28 mil dólares, fosse 27 mil, será que pessoas que recebem menos do que 27 mil agora podem comprar casa? Não, por que não? Porque todo mundo só pode pagar até 25% do seu salário. Se o salário médio agora é menor, então menos pessoas vão conseguir pagar o mês que podia pela casa. Por isso a casa está fixo. Então a letra B também está errada. A letra C é a mesma lógica. O preço médio da casa seria, em vez de ser 77 mil, seria 80 mil. Então a casa agora está mais cara. Então as pessoas que recebem menos do que isso, agora vai ficar ainda mais difícil para elas conseguir pagar a casa. Então, mais uma vez, a letra C atrapalha na resolução. A letra D, que é a resposta correta, ele fala que os juros agora vão ser 10% e não 11,2%. Tá? Então, logo de cara, para quem conhece um pouquinho de juros, vai ver que tipo, ao longo do tempo, o quanto que a família vai pagar vai ser menor. Por exemplo, em vez de eu ter, vamos supor que eu pagasse tudo em um ano, é só fazer um cálculo rápido. 11,2, 1,12. O total preço da casa em um ano seria 85 mil, né? Se fosse para esses juros, para um ano só. Mas se agora for em 80, a gente vai... se agora eu vou ter um juros só de 10%, o cara paga 84,7. Então já é um valor um pouco menor. Como ele tem um limite de até quanto ele pode pagar para a casa fixado no salário dele, esse limite agora pode ser menor. Então, em teoria, as pessoas que recebem menos que isso vão conseguir pagar, porque o juros agora está menor. Então, por isso que a letra D está certa. A letra E, que até muita gente marcou, a quantidade de porcentagem, a porcentagem que a família pode pagar por ano do seu salário destinado para casa seria 22%, não 25%, como estava inicialmente. Então a família que ganha 28 mil, ela agora vai poder pagar, em vez de 7 mil, vai poder pagar menos ainda, por 6.500 mais ou menos. Então ela vai poder pagar menos do que ela poderia pagar inicialmente, ela vai ter que demorar mais tempo para pagar a casa, ou ter que pegar uma casa com valor menor. Então isso vai atrapalhar também esse processo. Então por isso que a letra D é a única que ajuda, e por isso que ela está correta. Show. Alguém não entendeu? Vou falar rapidinho aqui que eu mandei aqui no chat, que o aplicativo do timer, né, ele não consegue conectar com o gabarito. Então, a galera que não salvou o link, eu não consegui acessar. Aí, a partir de semana que vem, eu vou colocar assim, eu vou botar o e-mail, sacou? Porque aí eu consigo buscar pelo e-mail. E aí, no pré-formulário do gabarito. Aí a gente consegue acessar, caso alguém não tenha pego. Foi mal, galera. Não... 5 pessoas. Tem como pegar, só um detalhe, eu acho que tem como pegar pelo seguinte, se tu abrir se ainda tiver aberto o link para fazer a prova, você pode, lá embaixo, porque eu não sei se eu consegui abrir aqui, mas lá embaixo você vai ter um códigozinho. E quando você vai Isso, se você tiver esse código, eu consigo. Porque tá pelo código, não tá pelo e-mail, entendeu? E aí você consegue ver o seu código e você consegue pegar as respostas. Se vocês voltarem aí no Forms e conseguir abrir ele, eu vou até abrir o Forms porque ele já estava fechado.
Se vocês conseguirem, vocês me mandam aqui que eu busco, beleza? Foi mal, galera, mas semana que vem a gente bota esse e-mail lá. Ah, Pode seguir, Vitor. tá, qual é a próxima pergunta que eu esqueci? Qual era outra? Eu coloquei aqui no chat, deixa eu procurar de novo, é a 2457. A 5 Esse é a a pessoa 4, já né? fez, né? Foi assim. Não, a 5, 5 não, é. a 5 não fez ainda, né? Isso. Tá, pronto, a questão 5. Alguém quer falar? Ele acertou, não? A 5 na verdade tem uma pegadinha. Tá aqui. Vamos comer. Se ninguém falar, eu vou falar, mas 3, 2, nada. Beleza. Tá bom. A pergunta é, primeiro, o texto é um texto curto, tá bom? Só que ele começa aqui, os pesquisadores psicólogos, né, fizeram uma pesquisa, basicamente, com atletas de hóquei, futebol e natação. E descobriram que esportes envolvem contato, tal como hóquei e futebol, fazem com que os atletas desenvolvam mais hostilidade e agressão do que esportes que não envolvem contato, como natação. Mas aí o autor do texto fala que só que a conclusão dos pesquisadores de que esporte de contato encorajam e ensinam participantes a ser mais hostis e agressivos, essa palavra não sei na verdade, mas supõe que seria não verídico, uma coisa desse tipo. Então, futebol e hóquei, jogadores de futebol e hóquei provavelmente já eram agressivos e hostis antes de começarem a fazer o esporte do que os de natação. Então, a ideia do autor é que a pesquisa está indicando uma hipótese errada. Só que a pegadinha daqui, e foi até mesmo que caí aqui mesmo. Qual das alternativas seguintes, se verdadeira, mais fortalece a conclusão tirada pelos pesquisadores e não pelo autor, pelo cara que está falando aqui, né, que está discordando. Então essa é a pegadinha da questão. Você tem que reforçar a hipótese de que jogadores de hóquei e futebol desenvolvem mais hostilidade e agressão durante o processo que eles estão começando a fazer lá, de praticar o esporte. E aí se for olhar nessas alternativas, por exemplo, a letra A fala que os jogadores eles começaram a se tornar mais hostis e agressivos durante a temporada, ou seja, quando eles estão praticando o esporte, e permaneceram hostis e agressivos fora da temporada, apesar de que não teve nenhum crescimento nessa hostilidade e agressividade durante esse tempo que eles não estavam praticando. Não, isso. Remain so. Enquanto que os de natação não teve nenhum crescimento durante a temporada ou fora da temporada. E você percebe que esse argumento aqui ele já começa a fortalecer a ideia de que durante o processo de estar praticando esporte, futebol e hóquei tende a aumentar a hostilidade e a agressividade dos jogadores, dos atletas. Então, logo de cara, essa a hipótese fortalece já a hipótese dos pesquisadores. Você vai ver que só essa fortalece, nenhuma outra, fortalece isso. Mas seguindo em frente. A letra B. Que jogadores de futebol de hóquei, mas não nadadores, já sabiam desde o começo do experimento que eles estavam sendo testados. Essa aqui, como se fosse, pelo menos na minha opinião, é indiferente, né? O cara saber que está sendo testado ou não iria afetar ou não iria prejudicar a hipótese dos pesquisadores. No máximo, só se, por exemplo, os jogadores de futebol de hóquei, estivessem forçando a serem mais agressivos. Mas ainda assim, não tem nada no texto que indique isso. Então, por isso que a letra B não parece adequada. A letra C. Os mesmos pesquisadores que indicaram que o futebol e jogadores de futebol de hóquei chegaram à conclusão de que eles têm um grande respeito pela cooperatividade e por trabalho em equipe. Enquanto que os nadadores eles estão mais preocupados em excelências individuais. Tá? E aí é que está a pegadinha. Inclusive eu marquei essa daqui. Por quê? Porque ele não está perguntando sobre o cara que está questionando os pesquisadores. Ele está perguntando sobre a hipótese dos pesquisadores. Então essa hipótese aqui, ela não fortalece a hipótese dos pesquisadores. Ela fortalece a ideia de que os pesquisadores estão errados, na verdade. Por isso que a letra C não é. Lembra que a gente está querendo fortalecer a ideia e não enfraquecer. A letra D basicamente fala que não tinha nenhum atleta que estava fazendo ambos os esportes ao mesmo tempo. Então isso acho que nem fortalece nem prejudica a ideia. Era bom ter o grupo de controle, mas enfim. E a letra E é que fala sobre beisebol, que não tem nada a ver com texto e nada. Então, a letra E também está fora da realidade.
Então por isso que a letra A seria correta, né? Se ele tivesse perguntado sobre o autor, a letra C faria mais sentido. Mas quando perguntou sobre os pesquisadores, a letra A é a correta. Alguém não entendeu? Alguém discorda? Tem alguma dúvida? Ok. 2, 4, 5, 7. 7, 7, 7, 7. Ah, sim. Ih. Tá, essas questões daqui, a 7 e a 9, são sobre o texto, tá? Eu não, acho que não vale a pena ler o texto, mas se você tem dúvida e tal, é bom dar uma lida também pra pegar a ideia. A 7, eu acho que eu sei qual é as mais votadas, mas isso. A C e a resposta correta é a letra... Na 7A, eu achei que era outra coisa. Tá, a resposta é a letra C, né? Salvo engano, acho que é a letra C a resposta da... 7, 7, é a letra C. Tá, voltando pra cá. 7, letra C. Tá. A letra A, que muita gente colocou, diz que o governo dos Estados Unidos ele pode, como é que é o nome? Intimar informações pertencentes a seus cidadãos. No texto, não tem nada que fala exatamente isso. Tem uma coisa parecida, que fala aqui que o governo dos Estados Unidos tem autoridade para intimar... como é que é o nome? Pô, esquecendo. Meu inglês tá horrível aqui. Nossa. Dados sobre que estão guardados no seu território. Tá. Mas necessariamente no texto fala que ele pode pegar dados dos seus cidadãos. Então não tem nada aqui no texto. Você pode procurar, tipo, pelo menos eu não achei. E acho que não vai ter. Fala sobre os cidadãos explicitamente. Fala sobre o que está no território dos Estados Unidos, mas não dos cidadãos. E aí fica, por exemplo, e a ideia seria, se eu tiver um dado dos cidadãos americanos que está guardado na Itália, será que o governo americano tem autoridade para pedir, para intimar esses dados? No texto, nada indica isso, então você não pode assumir nada. Mesmo que você conheça uma lei e tal, que diga que pode e tal, o que você tem que usar é o texto. Então por isso que a letra A está errada. A letra B os executivos dos consórcios do banco acreditaram que outro ataque catastrófico era iminente. E aí, cerca de 5 pessoas marcaram. Essa daqui, tipo, lembra um pouco, você pode olhar, por exemplo, aqui nas razões, razões éticas, é que era totalmente possível de que ajudar o governo poderia minimizar ou enfraquecer um outro ataque terrorista catastrófico, né? Sendo que, mesmo que isso fosse o caso, aqui nessa hipótese, não necessariamente os executivos do consórcio, eles podem acreditar que outro ataque era iminente, mas eles não necessariamente acreditam que ajudar o governo vai evitar esse ataque, né? Então a letra B por si só, ela não responde. Porque por mais que o cara acredite que vai ter um ataque, vai ter outro ataque no 11 de setembro. Se eu entregar os dados da minha companhia para o governo, isso vai ajudar a evitar isso ou minimizar os danos? Pelo menos a letra B nada é indicado. Então por isso que a letra B, se não é errada, estaria pelo menos incompleta. Isso é a minha opinião, né? Você pode discordar. Letra C, que acaba sendo a resposta, dar, dar os dados para o governo dos Estados Unidos, baseado numa intimação totalmente válida, não violava explicitamente a política do consórcio. E isso basicamente está escrito aqui no texto, né? Cadê aqui? É literalmente quase palavra por palavra. Então, essa questão daqui não tem nem o que discordar. Mas enfim, a letra D, apesar de que você ostensivamente fez um baixo... Como é que é? Supervisão, apesar de baixa supervisão, oficiais do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos garantiram ao consórcio do Banco SWIFT de que os dados seriam mantidos confidenciais. Apesar de que é falado um pouco no texto que isso era uma das preocupações, não necessariamente isso é uma justificativa válida, uma justificativa ética válida para o banco cooperar com o governo. Então, isso também não responderia. E a letra E, tipo, apesar de também, tipo, oficiais dos Estados Unidos falaram para o consórcio do banco o porquê que eles vão precisar dessa informação,
isso também não é justificativa ética para eles agirem. Mesmo que eles soubessem exatamente porque, por exemplo, o governo dos Estados Unidos pode falar, ó, a gente precisa dos dados para roubar os cidadãos. Tá, você sabe agora porque eles precisam. Mas ainda assim não é uma justificativa ética. Então, por isso que a letra E estaria errada. Alguém discorda? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Não, nada, nada. Tá bom. Eu sinto que eu tô fazendo tudo, então se alguém quiser participar, aí fica à vontade. Pode seguir. Eu tô voltando agora aqui pra correção. Tô me irritando. Tá. Olá, corretor. Nossa. E detalhe também, de vez Você fechou a prova, Vitor? eu já tinha feito essa prova, então é meio injusto perguntar. Ah, maravilha. Mas, por sinal, eu não fechei a prova, errei 2 questões. Mas errei 2 questões de besteira, inclusive a quinta daqui. Você tinha esquecido a resposta. Eu não lembro de todas as respostas, não, na verdade. Eu lembro vagamente, sabe? Então, por exemplo, eu lembro algumas pegadinhas Uhum. e tudo mais. Mas, enfim. Nossa. Tá, chegando na questão 9. Mesma coisa do mesmo texto. Pela passagem, o que pode ser de tudo que tá aqui tá correto, exceto um. E qual seria? A letra A. Tem data armazenada na Virgínia. E tem aqui escrito em algum lugar. Que é quando ele fala sobre por que eles podem. Aqui. Nos argumentos. Ele fala que pode. O governo tem autoridade para intimar os dados, principalmente porque estavam no seu território. Muitos dos dados estavam na Virgínia. Então, isso está escrito aqui no texto, não tem nem que discordar. Letra B. Deixa eu ver até aqui. Letra B. Que a empresa valorizava confidencialidade e disclosure era... Enfim, dá pra entender, mas eu esqueci agora. Por curiosidade. Perdão, pessoal, porque quando eu vejo uma palavra assim que eu já vi, mas eu esqueci, eu gosto de ficar. E divulgação, isso, não divulgação. Tá, voltando pra cá. Deixa eu tirar esse aqui da tela pra não atrapalhar. Beleza. Tá, letra B. E a letra B tá dada de forma bem escondida no texto, mas ainda tem aqui, que é... Cadê? Aqui. Swift, né, que é o consórcio de dados, que basicamente fazem... transacionam trilhões de dólares por dia, que inclusive é outra coisa que está aqui escrito no texto. Tá, letra C, então já tá aqui também. Eles estavam com um problema ético, né? Lutar contra as intimações para proteger a privacidade dos seus membros e a reputação do grupo pelo alto nível de confidencialidade. Então, está indicado aqui que ele já tem um alto nível de confidencialidade e não divulgação. Então, isso de certa forma pode ser inferido do texto. Tá? Mas vamos deixar essa aqui com estrelinha. Vai supor que todos os outros estão bem claros, então a gente pode voltar para essa. Letra D, que o Swift compõe um consórcio de banco. E aqui tá escrito bem claro quando eu falar sobre Swift Bank Consortium. Então, basicamente consórcio de banco, não tem para onde correr. A letra E, ele fala que depois de um mês de deliberações, o consórcio do banco aceitou trabalhar com o governo. Mas em nenhum momento do texto, por mais que ele fale aqui, ó, que ele ainda aceitou no final de julho de 2006, que foi divulgado. Mas não tem nenhum momento do texto que ele fala quando que eles começaram a trabalhar. Então você não sabe se foi depois de um mês, depois de um ano, depois de um dia. Você não sabe qual foi o processo. Então por isso que a letra E, ela é a única informação que não pode ser inferida do texto. Você não tem essa informação daqui. Tá bom? Alguém discorda? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu voltar pra cá. Show. Quem cala consente. Vou usar essa máxima aí. Se alguém quiser falar, fala. A outra questão era 15, eu acho, né? 15, 16, 19. Tá. Questão 15. Questão 15. Beleza. Deixa eu ver só o que foi mais errado. Ok. Muita gente marcou a letra D, que é só em A2, que é correto, tá? Mas a letra A também foi muito confusa, tá? A letra A é um pouco. Vou passar por todas. Tá bom. X, Y e Z são números consecutivos, tá? Positivos e inteiros. Tais que X é menor que Y, que é menor que Z. Então, por exemplo, seria 1, 2 e 3, 2, 3 e 4, 3, 4 e 5, uma coisa do tipo. Não pode ser 3, 5, 9, porque eles não seriam consecutivos, tá bom?
Aí ele pergunta qual das seguintes alternativas tem que ser verdadeira. Tá bom? A primeira é x, y e z dividido por 6. Aí essa aqui, se você jogar alguns números, você vai começar a ver um padrão. Por exemplo, se for 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Você vai ter 2 vezes 3, isso dá 6. Então, o número tem que ser dividido por 6. Mas se for 2, 3 e 4, você começa a perceber que, ou 3, 4, 5, ou 4, 5, 6. Começa a perceber que vai ter sempre um número que é múltiplo de 3 nesses números, e um número que é par. 4, por exemplo. 3, 4, 5. Então você vai ter 3 vezes um número que é par, ou seja, tem um fator de 2. 3 vezes 2 dá 6. Então se você tem um número que multiplica e tem um 6 no meio, então quer dizer que 6 é um fator. Então ele tem que ser dividido por 6. Então, independente de qual seja o número, 1 milhão, 1 milhão e 1, 1 milhão e 2, esse número aqui, essa multiplicação vai ser dividido por 6. Então a 1 está correto. A 2. A 2 faz essa continha daqui. Você sabe que os números são consecutivos, então z menos x você sabe que tem que ser 2. Independente de qual seja o número, ele é positivo, tá? Por quê? Porque você tem, sei lá, 3, 4, 5. Então 5 menos 3 é 2. 1 milhão, 1 milhão e 1, 1 milhão e 2. Dá 2 também a diferença. Então você vai ter 2 vezes y menos x. E aí essa diferença tem que ser 1. Porque, de novo, são consecutivos e positivos. Mais 1. Então você vai ter 2 vezes 2. Independente de qual seja o número. Igual a 4. Então a alternativa 2 também está correta. Não tem para onde correr. XY é ímpar agora, na terceira. Essa está errada, mas por quê? Lembra que, não sei se vocês já viram isso, mas a teoria dos números simples, que seria multiplicação de número par com ímpar, ou multiplicação de par com par e tudo mais. Sempre, você multiplicar o número par com o número ímpar, o resultado vai ser par, tá bom? E, por exemplo, 2 vezes 3 é 6. 11 vezes 8, 88. Sempre isso. E aí você pode dar uma revisadinha desse conteúdo se tiver alguma dúvida, alguma coisa desse tipo. Mas isso sempre vai acontecer. E como os números são consecutivos, independente se x for ímpar ou par, o próximo número vai ser o oposto dele, ou ímpar ou par. Então a multiplicação deles tem que ser par. Aqui está falando que é ímpar, então a terceira está errada. Por isso que a alternativa seria correta, que a 1 e a 2 estão certas, que é a letra D. Tá bom? Eu acho que o macete também dessa questão é você substituir, né? Eu coloquei 1, 2, 3, 2, 3, 4 e 3, 4, 5. E aí a gente chega a ver logo que existe um padrão, né? Se caso você não lembre dessas lógicas matemáticas e tal. O macete é sempre substituir, né? Tipo, Como só podem ser números inteiros positivos e consecutivos, né? assim, se alguém for de matemática aqui, o pessoal vai te crucificar, né? Porque você não pode deduzir uma coisa porque 3, 4 vezes aconteceu. Mas, acaba sendo um truquezinho, tipo, de consultoria eu faço várias vezes, principalmente quando tem uma questão que eu não consigo pegar a lógica fácil, eu chuto 3, 4, 5 possibilidades. E se as 5 baterem, eu induzo que vai bater para todos. Não é sempre verdade isso, mas pode ser um macete legal. E aí, quando você tá, tipo, principalmente que você quer fazer uma questão rápida, ou quando você tá em dúvida de alguma coisa, é sempre legal fazer esse macetezinho. Tem questão, por exemplo, que é de probabilidade. Que é de você calcular todas as possibilidades. Se jogar 2 dados, qual a chance de eles saírem com a soma ser 7? Por algum motivo você esqueceu como é que faz isso daí ou tudo mais. Você pode pegar todas as possibilidades, né? Tipo, 1 com 1 dá 2 e tal, e somar e calcular. Isso pode levar mais tempo, pode não levar, mas é um macetezinho para você fazer quando você está perdido e tal. Eu acho que é bem válido, por sinal. Espero que não tenha ninguém aqui que faça matemática ou estatística que... Enfim. A outra questão foi a 16. Isso é 16 e 19. A 16 é logo o seguinte. Z é um inteiro positivo, múltiplo de 2. E P é igual a 4 elevado a Z. Qual é o resto da divisão quando P é 4 elevado a Z é dividido por 10? E aí, tipo, essa aqui também você pode usar como testar e tudo mais, mas Z é um número positivo inteiro múltiplo de 2. Então ele só pode ser 2, 4, 6, 8. Ou seja, qualquer número par. E P é igual a 4 elevado a Z. Então 4 elevado a 2, 4 elevado a 4, 4 elevado a 6 e assim por diante. Qual é o resto da divisão de P? Qual é o resto da divisão de P quando é dividido por 10? Tá, e se parar para olhar. 4 elevado ao quadrado é 16. 4 elevado a 4 vai ser 64, 256. 4 elevado a 6, 512, 24, 48, 496. E assim vai. Então, você pode usar essa indução também, você vai perceber que sempre está acabando com 6. O número lá está sempre acabando com 6. Ou você pode fazer, se quiser ser mais formal, você pode parar e pensar,
4 é igual a 2 ao quadrado. Então você vai ter 2 ao quadrado, ou 2 ao quadrado à quarta, ou 2 ao quadrado à sexta, e assim vai. Se você fazer esse processo, vai ficar com 2 elevado a 4, isso, 2 elevado a 4, 2 elevado a 8, e aí se fazer isso, você vai perceber que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, igual a 16, e vai ter sempre o fator de 16 ali no meio, vezes um fator de termina com 6, com 6, com 6. E você olhar para, por exemplo, 6 vezes 6, vezes 6, vezes 6, infinitas vezes, o número sempre termina com 6. É uma das propriedades desse número. Então, qualquer número que você terminar com 6 dividir por 10, o resto é 6. Não tem por onde correr. Então, por isso que a resposta é letra B. Questão 16, letra B. Tá? 0, por exemplo, 0 você pode fazer essa alternativa também por eliminação. Tá? Tem gente que gosta de fazer e tal. Então, qual é o resto da divisão de P quando dividir por 10? Letra A já está fora, não tem como ser A. Literalmente, você dividir uma coisa por 10, o resto é 10. É porque não tem resto, você pode jogar pro número. 0, tipo, poderia ser uma alternativa, só que, sei lá, se pegar um número 4 elevado a 2 aqui, já dá 16, então já não pode ser 0. E já não pode ser 4 também. Então, ou você teria que a letra B ou a letra E. E aí você tem que pegar essa sacadazinha do 6 para entender que a letra E tá fora e seria, de fato, 6. Sempre 6. Questão 19. Alguém não entendeu esse truquezinho ou ficou em dúvida? Ok, quem cala consente. Seguindo aqui. Tá certo. Questão 19. Que era outra. Tá bom. Essa questão 19 é chatazinha. Inclusive eu tenho até uma crítica. Essa foi a segunda questão que eu errei, fora aquela lá de cima. Eu vou até olhar o gabarito, porque eu acho que tem um detalhe aqui. Mas enfim. E aí quem acertou, se quiser falar também. Pronto. Eu quase errava ela. Eu quase errava, que é 33 a resposta, né? Isso, é 33. 33%, e eu cheguei em... 36. Qual foi? Não, eu cheguei em um outro valor aqui, que era outra parada, 39. Eu cheguei, porque eu esqueci da pergunta, na verdade. Foi uma parada besta. Uhum. Então, a pergunta é qual é o percentual do hardware. Então, depois que faz o cálculo, que a gente tem que calcular como 100%, né? Cada uma das variáveis, o hardware, o menor, o médio e o maior, considerando 100%. E aí depois, quando a gente diminui o hardware maior, a gente tem que recalcular ele considerando como 100%. Essa pegadinha no final é que eu quase deslizei. Ou seja, né, ele diz que reduz em 22%. Eu joguei uma regra de 3 aqui, né? 45%. Então, se um é 25% e o outro é 45%, o menor e o maior, né? Então, para ser 100%, teria que ser 30%, né? O do meio. A minha questão é essa daí, ó. Vê, você tem que você tem 3. E o mais fraco ele tem 25% de capacidade. E o mais forte, por assim dizer, teria 45%. Não, 22%, perdão, 45%. Beleza? Se você tem 3 e tem que totalizar 100%. Eu já achei que foi. Eu fiz a conta errada. Eu coloquei 22 e não 25. Tá, entendi. Foi esse que você errou? Eu coloquei 22, aqui daria 33 logo no começo, não 30. Aí eu usei 33 aqui, ele tava batendo 36.7 aqui. Beleza. Não sei se vocês sacaram, tipo, é até meio simples, né? É só usar a lógica, tipo, se o hardware ele tem 100% de capacidade, o menor é 25, o maior é 45, aí você soma, né? 25 mais 45 vai dar 70, então o que falta ali, esse excedente que é o do meio, é justamente 30%. E aí ele fala que depois o hardware maior, que é de 45%, ele vai perder 22% da sua capacidade. E aí a gente tem que entender quanto é 22% de 45%, né? E aí eu fiz esse cálculo, aí eu achei que essa já era a resposta. Por isso que eu falei que eu quase caía, que eu esqueci da pergunta. Aí eu voltei e falei, epa, qual é a pergunta? Não, qual é? Ele quer saber, depois que o hardware maior diminui, quanto que significa o hardware médio? Né? Que ele diz, inclusive, que o médio vira agora o que tem a maior capacidade, né? Do que o maior, porque o que era 45 ele reduziu, ele virou 36.1, né? Porque 22% de 45 pela regra de 3 aí é 9.9.
Aí você reduz, né? 9,9 de 45 vai dar 36,1. 35 pontos, na verdade. Mas enfim. Desculpe, 35,1, Eu tô falando, eu me corrigi, eu errei e depois eu acertei. Relaxa. 35,1, e aí depois você vai fazer o cálculo novamente, né, do 100% lá que a gente fez no início, mas tem que considerar que o maior, ele vale agora 35,1, né? Então você vai somar, 25 mais 35,1, calma. A ideia, Como é, Vitor? Qual a é? ideia basicamente é, essa porcentagem às vezes confunde. Então você pode, em vez de fazer 100%, pensa no seguinte, o total de armazenamento é 100. 100 MB, 100 GB, não importa, tá bom? E aí você tinha 25 GB no começo, 30% que a gente cobriu no meio e 45% no outro. Depois você tem, e aí esse total dá 100, né? 100%. Você perdeu 22% dos 45, então você vai ficar com 35. Mas os outros continuam, entre 30 e 25. Só que a soma de 25, 30 e 35 agora é 90. Então você vai ter que fazer qual a Sim, porcentagem? isso. Então, 30 sobre 90. É 3 sobre 9, um terço. 33%. Essa é a letra B. Perfeito. Geralmente esse porcentagem pode confundir, inclusive tem outras porcentagens que usa diagrama de Venn e tal. O segredo é, para ficar mais fácil, joga um número que serve, sei lá, que vai te ajudar. Por exemplo, tem uma questão aqui que ele fala das bandeiras, e aí, enfim, não tô achando aqui, mas as bandeiras, e ele fala que 55% dos alunos pegaram uma e 60% pegaram outra, aqui. Pô, joga o seguinte, faz que o total de bandeiras é 20. É um número simples, por quê? Porque 20, porque aqui vai 12 e aqui vai 11. E aí fica mais fácil fazer os cálculos, pelo menos na minha opinião. E aí pode facilitar também nas contas. Mas enfim. Mando sim, Marcelo. Tô gravando aqui, por isso que tá aparecendo um negocinho verde aqui piscando. Tô gravando essa parte da tela. Mas enfim. Só que tá ficando longo, né? Cadê? 1h30 já. Mas enfim. Você gravou desde o Desde o início? início. Desde fazendo a prova também. Ah, é por Eu posso isso. cortar. Acho que dá pra cortar e pegar só o final, Tá. Mas enfim, voltando pra questão. A próxima era a... Depois é 19 e é 21. Tá. Questão 21, ele fala de voltar pra cá. Pra cá. 21. Depois de uma longa carreira, esse cara aqui decidiu aposentar. Ele tinha 25 associados que contribuíram igualmente para o presente dele, né, de John, com um número que é um inteiro. Tá? Então, qual é o total? Qual é o total do valor do presente que foi dado para ele? Muita gente marcou a letra D, né, que seria as duas sozinhas só respondem, que é correta, mas muita gente marcou a letra A. A pegar nesse aqui, inclusive eu tinha pego quando fiz a prova da outra vez, se você ler a segunda só, o valor do presente total está entre 1.225, é mais de 1.225 e menos que 1.275. Tá, mas pode ser qualquer número, pode ser 1.226, 27, 28, 29. Só que ele fala que todos os associados pagaram o número inteiro, ou seja, e pagaram o número igual também, contribuíram igualmente com o número inteiro. Então, não pode ser 1.226. Por quê? Porque 1.226 dividido por 25 dá um número quebrado. E aqui que está a sacada. Se para pensar, se você fizer 25 por 25, dá exatamente 49. E você 1.275 dá 51. Só que o número tem que ser maior do que 1.225 e menor que 1.275. E entre 49 e 51 só tem um número inteiro, que é 50. Então a segunda alternativa, ela responde com base no que está escrito no texto, qual é o valor que cada um pagou, e responde, naturalmente, você tem 50, cada um pagou, e total de 25, responde o total do preço do presente, que seria 1.250. A 1 responde porque ele fala que se 4 associados fossem demitidos, o valor total do presente é cair de 200. Então, 200 dividido por 4 dá 50, e esse chega no mesmo número de baixo, né? Então, 50 vezes 25, 1.250. Então você descobre qual é o valor total do presente com cada alternativa individualmente. Por isso que a resposta é as duas juntas, né? Que é a letra D. Cada sentença sozinha responde. E aí essa é a pegadinha. Tipo, você tem que usar o que está no texto também,
principalmente o que está escrito no texto é verdade absoluta. O que está escrito na alternativa, você pode ter que verificar ou não. Acho que todo mundo entendeu essa, mas se não é só falar aí, tá? E falem na voz, que se passar pelo chat eu tô olhando a parte de cima, não tô nem olhando as novas mensagens. Mas voltando. Show. Cadê? Aqui. Depois de 21, a 22, 24 e 25. Eu suponho que a galera tenha chutado essas últimas aqui. É possível também, né, que tenha esse chute. Só que, e aí, em teoria, tipo, as questões depois de 26, 27, 28, 29, 30, em teoria deveriam ter mais erros, né, se a galera tivesse chutado. Eu acho que o pessoal, no geral, conseguiu fazer no tempo legal. Não sei. Tem que ver. Mas enfim, a 22. A 22. 16 pessoas marcaram a resposta correta, né, que é a letra C, que é as duas juntas. Isso. Mas muita gente marcou a letra A e muita gente espalhou também entre B e E. Tá bom. A 22. X é um inteiro positivo, tá? A pergunta é, X quando é dividido por 5 é um inteiro ímpar? Primeiro, só para deixar claro, né? Não sei se todo mundo que aqui tá começando e tal. Você pode fazer o cálculo, você pode descobrir que X usando, sei lá, A1, você descobre que X é um inteiro par. A1 responde? Responde a questão. É aquela ideia que você, mesmo que você responder errado, você responde a pergunta com confiança. Então, por isso que você tem que considerar. Nessa questão não vai aparecer isso, tá? Mas geralmente é uma pegadinha comum de DS, né? Data Sufficiency, então é bom ficar ligado. Mas, enfim. A pergunta é, se X é um inteiro positivo, X dividido por 5 é um inteiro ímpar? A1 diz, X contém apenas fatores ímpares. Se parar para pensar, 3 é ímpar, 7 é ímpar. 3 vezes 7 é 21. 21 dividido por 5 é um inteiro ímpar? Não. Se fosse só por isso, ele já responderia. Ele responde que não é. Só que você pode ter 3 vezes 5. Ambos os fatores são ímpares, dá 15. E aí 15 dividido por 5 dá 3, naturalmente, que é um inteiro ímpar. Então com a alternativa 1 você não tem certeza se o resultado de x dividido por 5 vai ser um inteiro ímpar ou não vai ser inteiro de jeito nenhum. Seguindo para a 2, ele fala que x é um múltiplo de 5. Analisando só a 2 agora. Múltiplo de 5, então sei lá, 25 é múltiplo de 5. Então posso dividir por 5, vou ter 5, vai ter um inteiro ímpar. Show. 55 é, dividido por 5 dá 11, um inteiro ímpar. Só que 10 é múltiplo de 5, é 5 vezes 2. E 5 dividido por 2 é 2, que é um inteiro par. Então só com a 2 você fica em dúvida entre o resultado vai ser par ou ímpar. E aí, se eu juntar as duas agora. 5 vezes 2 tem um fator que é par, o 2. E aí se eu fosse usar 10, ele não satisfaz a pergunta assertiva 1. Então 5 vezes 2 já não conta, ele fica 5 vezes 3, ou 5 vezes 5, ou 5 vezes 7, assim vai. Então as duas juntas, elas indicam que se o número só tem fatores ímpares, e um dos fatores é 5, garante que o número é dividido por 5, porque tem 5, e garante que o resultado, a divisão, é um inteiro, é ímpar. E aí, lembra aquela teoria dos números que eu falei? O número ímpar multiplicado por número ímpar vai ser sempre ímpar, independente de quais sejam os números. Então você garante que esse produto junto com as duas vai ser o número ímpar. Alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa aqui e tal? Deixa eu até abaixar aqui. Não. Ok. Show. Seguindo. Depois 22 era 24. Isso. A 24 é se x e y. A gente já fez isso aqui, né? A gente tinha falado lá. Os lances a gente tinha falado. Beleza. A 25 também tá abaixo de 50. A 25 aqui é. Beleza. A pergunta é quantos computadores Michael, que é um vendedor para a Digital Electronic Labs, vendeu no ano passado que tinha mais de 4 GB de RAM e que usava o Windows Vista. Tá bom? E aí ele fala, naturalmente, que, para você poder fazer a questão, que nenhum computador tinha exatamente 4 GB de RAM. Tá bom. A alternativa 1 ele fala que 40% dos 200 que ele vendeu tinham Vista, ou seja, 80 computadores têm Vista. Você já sabe disso, só por essa frase. Esses computadores,
Ou seja, desses 80 computadores, aí eles tinham vista e tinham menos de 4 GB de RAM, né? Então são 80 que tinham essas características. Desses computadores, esse computador representa 80% do total de computadores que ele vendeu com vista. Ou seja, tem 80 computadores e representa 80% dos computadores com vista. Então eu tenho 100 computadores com vista e o que sobrou seriam 20. Então eu vendi 100 computadores com vista, só que 80% deles tinham menos de 4 GB de RAM. Então naturalmente dos outros 20%, tem que ter mais de 4 GB, já que nenhum tem exatamente 4. Por isso que é importante. Então você vai saber que você tem 20 computadores que tinham tanto Windows Vista quanto mais de 4 GB de RAM. Então a 1 responde a pergunta, professor. Te diz quanto é que tem, quantos computadores ele vendeu com mais de 4 GB de RAM e com Windows Vista. A 2. Então a 1 sozinho já responde. A 2. Só um minuto, pessoal. Oi, depois eu pego, quero não. Tá, foi mal. Voltando. Tá, e a 2. 50% das pessoas, dos computadores que foram vendidos tinham vista, ou seja, 100 computadores tinham vista. Tá, Windows Vista. Desses computadores, dos computadores que Michael vendeu que não tinham vista, ou seja, dos outros 100, 50% tinha mais de 4 GB, mais 4 GB, e 50% tinham menos de 4 GB. Qual é o problema dessa assertiva? Ele não fala nada sobre a divisão de como tá dos computadores que tinham Windows Vista, ele só fala dos que não tinham. E só por essa você pode ter todos os computadores que tinham Windows Vista tinham mais de 4 GB, nenhum computador que tinha Windows Vista tinha mais de 4 GB, ou qualquer número aí no meio. E aí você não tem como inferir isso, e por isso que a 2 não te responde a pergunta. E aí, naturalmente, se a 1 já respondeu, as duas juntas não são necessárias para resolver. Poderiam ser as duas separadas. Então já cortou uma. E nenhuma delas responde, também já foi cortada. E aí, como você descobriu que a 2 não responde, a única assertiva que sobra é a que só a 1 responde. É basicamente isso, pessoal. Não sei se ficou claro, se alguém tiver alguma dúvida e tal. E acho que se alguém tiver mais alguma questão aí que queria ver e tal, pode falar. É isso que eu ia falar, além dessa, que essas foram as que as pessoas mais erraram, né? Mas como aqui já tem menos gente, se tiver alguma específica. E Vitor foi instituído o respondedor oficial das provas das próximas semanas. Especificamente eu tinha feito, então tá tudo na minha cabeça. Mas a gente fica aberto. A Massa. ideia de quem acertou falar, acho que é boa. Ok.